Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Prime Interway, aqui direto da FutureCon 2025. Eu sou o David Delgado e a Prime Interway, mais do que uma distribuidora de equipamentos, ela conecta pessoas, parceiros, com o objetivo de gerar cada vez mais negócios. Você já viu algum AMR fazendo entregas em shopping? Esse tema está cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia. E nada melhor que para o nosso bate-papo de hoje, nós estarmos aqui com o Lucas da Syncar para bater um papo conosco aí a respeito das tendências, dos desafios envolvendo essa tecnologia. Lucas, obrigado pela tua presença, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Gente, obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. Eu acho que o papo hoje vai render bastante coisa. Estamos no começo de uma onda tecnológica e a gente acredita que a robótica está bem no centro dessa tendência. Então é bem importante o papo. Que legal, Lucas. E conta um pouquinho como tudo começou lá na Syncar, enfim. Acho que todo mundo quer saber e cada vez mais, quando eu ouço essa história, eu me encanto todas as vezes. Bom, eu comecei a minha trajetória na robótica em 2011, basicamente. Então uma boa trajetória aí, quase 15 anos. E o meu sonho, né, fiz o mestrado, doutorado, né, eu sou engenheiro de formação, mas meu sonho sempre foi trabalhar com robótica. E quando eu terminei ali o meu mestrado, eu falei, cara, e aí, onde eu vou trabalhar com robôs aqui no Brasil? E aí uma mescla, né, eu diria, de coragem com ingenuidade, umas pitadinhas ali, a gente se colocou nessa posição. Então conheci os meus sócios, o Matheus e o Evandro, e a gente se colocou nessa direção de criar uma empresa com um produto de robótica autônoma que fizesse sentido para o mercado brasileiro. E desde então a gente já tem robôs hoje em shoppings, em condomínios, em hospitais, em hotéis, e armazéns, indústrias. Então é uma operação totalmente nacional. Então a gente produz a tecnologia, fabrica o robô, tudo no Brasil, pensando nas dificuldades e nas peculiaridades que a gente tem do mercado brasileiro. Que legal. Lucas, pegando o gancho nisso que você falou, eu ia até te perguntar quais são os setores que hoje você já vem trabalhando, né, com a AMR, com as soluções, e se você pudesse dar alguns casos aí que vão facilitar bastante, até as pessoas se lembrarem que provavelmente já cruzaram em algum momento com algum AMR da Syncar aí. Claro, claro. Olha, eu acho que hoje a operação mais proeminente, mais com acesso do público que a gente tem, é a nossa operação com o iFood em shoppings, no estado de São Paulo inicialmente. Estamos começando a olhar para operações em outros estados aí nesse ano. Hoje os nossos robôs nessa operação, eles vão até o restaurante, pegam um pedido que você fez no aplicativo e levam até o entregador. Então, com isso, a gente encurta o tempo que o entregador fica ocioso ali esperando, que basicamente é a receita que ele tem. Então, a gente indiretamente ali otimiza esse tempo ali que ele fica esperando, deixa uma operação mais rentável ali para o entregador, ao mesmo tempo que a gente diminui ali até 40% do tempo de entrega dessa primeira etapa. Então, a gente tira ali 8 minutos desse tempo de entrega nessa primeira milha. Então o pedido chega mais quentinho, ele tem um melhor acompanhamento ali da jornada do pedido. Então o shopping gosta, o restaurante gosta, o entregador gosta, e eu acho que esse é o papel da automação, é a gente melhorar situações onde existe atrito nas relações por diversos motivos, e com a automação a gente consegue deixar isso muito mais direto, né? Mas, além de shoppings, que é o que o pessoal pode já ter visto no nosso robô, a gente também tem operações em hotéis, operações em resorts. Estamos indo agora em outubro para um grande push comercial para condomínios. Então, o pessoal que está nos ouvindo aí, se tiver uma dor no condomínio, entre em contato, porque a gente consegue melhorar essa logística da entrada dos pedidos ali e melhora a segurança, melhora a logística dentro dos condomínios. Quem não gosta de receber o seu pedido rápido, quentinho e da melhor maneira possível através de um AMR? Agora, você falou de condomínios, eu poderia considerar então um AMR, o robô, não só para a entrega do meu pedido
por exemplo, você mencionou da iFood, mas também para a entrega das plataformas e-commerce? Isso traria uma dinâmica e até mais segurança para o condomínio? Exatamente. Hoje, cerca de 2/3 dos pedidos que chegam em condomínios são, na verdade, de e-commerce, né? É uma cultura que, pós-pandemia, incrustou muito na sociedade, né? Hoje, eu brinco, né, que se eu abro um aplicativo ali, vou fazer uma compra, se tá uma entrega mais de 3 dias, eu repenso a compra, né? A gente está nesse imediatismo. Eu acho que isso impacta toda a cadeia, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre a cadeia logística, mas na ponta, no condomínio, tem um desafio muito grande, porque é um desafio de armazenagem, de catálogo, né, de todo aquele acervo ali que chega no condomínio, e de logística final de última milha para o próprio condômino, né? Então, com o robô, a gente consegue deixar essa relação mais direta ali e pegar todos esses pedidos, seja de comida, seja de e-commerce, e entregar para o cliente final. Que interessante, né? Quando a gente estava definindo algumas pautas para o nosso podcast, muitas das vezes falar de AMR parece que é algo muito distante. E não é, pessoal. Ouvindo o Lucas explicar das soluções em condomínio, por exemplo, me fez lembrar de várias matérias que eu já li envolvendo não só questões de problemas com segurança, mas também até acidentes dentro de condomínios que provavelmente o condomínio com 2 ou 3 AMRs, dependendo do tamanho, vai ser muito bem atendido e para o conforto dos moradores vai ser algo muito interessante. E segurança. Exatamente. E isso falando de condomínios tanto verticais quanto horizontais, né? Então o horizontal ele sofre um pouquinho mais pela natureza do próprio condomínio, né? O tamanho, as distâncias ali colocam um peso maior nessa logística. Então a gente tem condomínios hoje com 6, 7 AMRs cotados para poder atender nesse condomínio, enquanto num condomínio vertical, o robô pegando elevador, estão todo integrado ali com esse processo, a gente consegue atender com 2 robôs ali uma torre residencial, por exemplo. Que legal. Então a gente consegue atender ali ambos esses estágios, né? Ô Lucas, a gente recebeu bastante pergunta a respeito de modernização de armazém e a gente já vai entrar no tópico logística. Mas antes disso, eu queria ouvir um pouquinho a respeito de os desafios envolvendo a adoção da tecnologia de robôs quando você pensa num ambiente como você mencionou, hotéis, resorts, até mesmo hospitais. Existe já uma integração com os sistemas de elevadores? Como que o cliente, ou o que o cliente tem que pensar ou se precaver ao adotar esse tipo de tecnologia? O quanto que a Syncar auxilia neste projeto? Bom, eu acho que essa é um ótimo questionamento, não só para a Syncar, mas para o setor como um todo, né? A gente está vendo o crescimento ali do nicho de AMRs e não adianta você ter o robô, você ter a tecnologia, mas você não ter a infraestrutura também para poder operar isso. E aí a gente fala tanto de conectividade, quanto de integrações, né, com portas, com catracas, com elevadores. E tudo isso hoje a gente consegue oferecer dentro do ecossistema da Syncar, né? Hoje eu consigo integrar por meio da nossa plataforma IoT Bridge com qualquer infraestrutura já existente, seja ela uma porta, seja um elevador. Hoje, para elevadores, nós estamos integrados com 3 das principais fabricantes brasileiras de elevadores, o que facilita esse go-to-market ali, mas é um processo de integração super simplificado que a gente consegue fazer com todas as fabricantes, né? É um processo que a gente está buscando ativamente, né, e colocando cada vez mais fabricantes para dentro, mas eu acho que é uma provocação importante para a gente pensar que o robô sozinho, só ele, sem integrações, seja com software de controle ou de gestão ou com essas infraestruturas, a gente não consegue ser a maior eficiência ali para aquela operação. Não é robô por robô, né? Acho que tem toda uma tratativa envolvendo aí análise de processos, enfim, isso é muito legal. E pegando o gancho nisso, já colocando um pezinho aí na área de logística, que está cada vez mais orientada à eficiência operacional, redução de custos. Quando a gente pensa em automação, e vamos colocar aí o AMR contido, né, neste tópico, como é que vocês estão aí lidando com clientes que
consideram ou a tecnologia algo muito complexa, você já até mencionou das facilidades de integração, mas sobretudo, diria que é um tópico muito simples, que é o receio no que diz respeito à substituição de mão de obra. Como é que você tem visto isso e como é que você está lidando com isso no seu dia a dia? Cara, eu acho que esse acho que tem dois grandes temas ali que a gente pode dividir esse raciocínio, né? Quando a gente se fala de utilização dos robôs para poder otimizar o contingente, por exemplo, dentro de uma empresa, normalmente ela está fazendo isso porque tem dores muito mais profundas que estão acontecendo. Então, dos nossos clientes, o que a gente tem percebido é que a gente tem ofertas ali de emprego que não atraem ou por questão de ali de salário, ou seja, de condições, ou seja, a localidade onde aquela posição está sendo oferecida. Tudo isso afeta todo o turnover de operação, o treinamento, a quantidade de pessoas que você precisa. E com a robótica, o que a gente gosta de falar é que o robô ele não opera sozinho. Assim como eu não opero sem a infraestrutura, sem o software, sem pessoas, o robô também não consegue operar. Então, numa utilização do nosso AMR, a gente otimiza o tempo das pessoas, melhorando a qualidade de trabalho dessas pessoas também. Então, em todas as aplicações que a gente faz, né, a gente em operações de armazém, em vez do picker ali, a pessoa que está fazendo o picking, né, o shopper está lá, ele vai fazer, centenas de cestas por dia, por exemplo, e ele vai estar andando 25 quilômetros no dia fazendo aquilo. Com a aplicação do robô, você mantém o mesmo contingente, só que agora, em vez de pegar 100 cestas, ele vai estar pegando 300 cestas, por exemplo, e ele vai estar andando 3 km por dia, ali, pouco mais de 10% do que ele andava antes. Então a gente está falando de uma melhoria da qualidade de trabalho, uma otimização desse contingente, e o que isso reflete é que a gente diminui o turnover, porque as pessoas se sentem mais ali valorizadas, né? O tempo delas e o esforço físico. Ou seja, eu acho que a mensagem é, ao invés de reduzir ou competir com mão de obra, ela na verdade é uma tecnologia aliada dos profissionais no ambiente de logística. Muito legal. E pegando o gancho nisso, sem entrarmos muito no detalhe técnico, mas você mencionou uma facilidade de integração. Para começar um projeto, pensando na perspectiva de armazém, talvez se torne algo distante eu imaginar uma integração logo de início com o meu sistema de WMS. Como que você hoje consegue discutir a viabilidade de um AMR na operação ou em determinada área sem passar por essa integração? Como que a Syncar leva essa solução aí para os clientes? Olha, eu acho isso importantíssimo, porque quanto menos barreira a gente tiver para inicializar e para as pessoas verem o quão a robótica transforma essas aplicações, quanto melhor a gente fizer isso, mais a gente vai acelerar a adoção desse tipo de tecnologia. Então, uma das coisas que a gente fez desde o começo foi criar um sistema de implantação rápida. Ô Lucas, eu não quero, não posso, não consigo integrar com o meu sistema agora. Não tem problema. Eu tenho toda uma interface para fazer a gestão, o controle, o envio das missões e para capturar toda a telemetria que é gerada a partir dessa operação, tudo por meio de APIs. E na nossa última integração, né, a gente demorou, por exemplo, 2 semanas. Né? Então, depois que o cliente usa o sistema de implantação rápida, fala, pô, legal, eu sei que eu vou precisar disso, daquilo, abre a mente para o que você consegue integrar, a gente até diminui o tempo de fazer essa integração posteriormente. Né? Então, esse é um processo. E o mais interessante é que dentro do nosso sistema de implantação é extremamente customizável a forma com que a gente vai utilizar o robô. Então, isso começa da gente não ter a necessidade de colocar uma fita magnética, né? Então, sendo um AMR, a gente não precisa desses métodos autoguiados ali de locomoção que os AGVs usam comumente, né? E com o AMR a gente faz um processo setup que dura ali 40 minutos a 2 horas, ali, dependendo do tamanho do ambiente onde a gente está fazendo, mas depois disso o robô
e qualquer robô subsequente que chegar naquele ambiente vão conseguir andar de forma autônoma fazendo a tarefa que você definir. Então essa customização ela é tanto de implantação, quanto de operação rápida, quanto de eu customizar, eu quero que o robô venha aqui e ele faça isso, ou que ele espere eu bater um cartão NFC, ou que ele espere que eu aperte um botão, ou que ele chegue nesse local e já abra a tampa para pegar alguma coisa, não, eu quero um acessório. Então tem várias possibilidades, eu acho que é isso que tornou a nossa solução mais popular no Brasil, que a gente oferece não só a eficiência, como também a customização para aquilo que realmente dói para cada negócio. Que legal, Lucas. Pegando o gancho aí em customização, ela também contempla, até onde eu me lembro e vi já alguns projetos de vocês, a personalização do AMR, né? Então eu poderia, por exemplo, montar no meu AMR com prateleiras, posso acomodar gavetas, bin, posso ter lá um tablet com leitor de código de base, enfim, isso vocês conseguem auxiliar o cliente nos projetos. Sim, eu acho que essa facilidade vem da nossa solução ela ser nacional, feita e fabricada no Brasil, todo o processo de desenvolvimento do software embarcado também é feito no Brasil, então a gente tem um domínio muito grande sobre aquela tecnologia, o que faz que a gente consiga operar esses acessórios ali para trazer uma flexibilidade, porque cada operação, você sabe muito bem, tem as suas peculiaridades, né? Então, quando a gente fala de customização do chassi do robô, a gente só tem algumas limitações, que é o peso máximo, que a gente está falando num modelo de estante ali de 120 quilos, e a velocidade dos robôs, que a gente também não tem como alterar ali, e a velocidade que a gente já opera, né, hoje até 10 km por hora é muito boa já para um armazém, né? Você falou de velocidade, Lucas, desculpa te interromper, passa e me vem à mente um tema muito importante em qualquer ambiente, sobretudo em logística e em armazenagem, que é a questão da segurança. Como que pode ser configurado o equipamento não só para alertas sonoros durante o deslocamento, configurações de desvio de trajetos, enfim, como que funciona isso? Boa. Nós temos 3 principais ferramentas que a gente usa para poder garantir uma segurança e vários níveis de segurança, inclusive dentro de uma operação. Acho que o primeiro é o geofencing que a gente faz. Então o robô, por mais que ele não tenha guias no chão, você limita em qual área do ambiente, seja do armazém, seja do hospital, do condomínio, que você quer que aquele robô transite. Logicamente, toda a parte de entrega dele tem que ser feita dentro daquela área. O segundo ponto de segurança que a gente tem é o ponto sonoro. Então a gente consegue colocar o robô para fazer um som audível ali ao longo da operação. A gente consegue ter alertas, né, de fala em alguns momentos, tudo isso de forma customizada. Aí junto disso a gente tem os alertas luminosos, a gente consegue ter um strobe, a gente consegue ter uma sirene, enfim, dá para fazer dependendo das normas ali de segurança do trabalho ou daquela operação em específico, nós conseguimos customizar ali o AMR para poder ser compliant ali com aquelas limitações, né? E o último ponto é que o robô hoje ele é baseado em câmeras, então a gente tem 9 câmeras ao redor do robô como um todo, desde câmera infravermelho até câmeras 3D, câmeras de olho de peixe, né, extremamente abertas, e os diversos modelos de inteligência artificial que rodam na ponta, né, dentro do robô, usam essas informações para poder saber onde os objetos estão, qual a distância que esses objetos estão do robô, qual a velocidade. E aí eu falo objetos, mas são pessoas, são carrinhos, são outros veículos. E aí com isso a gente consegue ter um entendimento e uma reconstrução 3D do mundo ao redor do robô, e ele toma decisões com base nisso. Então, né, além de toda essa parte que é de prevenção ali, né, de um acidente ou de um risco, o robô ele também tem camadas que ele usa para poder prever, aquela pessoa está vindo, ela não está me vendo, então eu vou soltar um áudio para ela pedindo licença. Então a gente tem vários mecanismos que, de novo, são customizáveis
né, tem indústrias que a gente vai operar e tem um abafador sonoro, então o alerta sonoro não vai adiantar. Então a gente aposta muito no alerta luminoso ali para poder conseguir fazer essa prevenção ali de riscos, né? Ô Lucas, e pensando nessa questão envolvendo o AMR ter um conjunto de tecnologias, você estava explicando diferentes câmeras, sensores, eu preciso de uma baita infraestrutura de rede, como é que funciona a questão de conectividade? Conectividade eu acho que é um dos principais desafios que a gente está vivendo hoje, né? A gente está numa transição tecnológica, basicamente, e tem diversas soluções ali que podem ser usadas para melhorar a conectividade nesses ambientes, né? O robô em si ele opera sem a necessidade de uma conectividade específica, né? Mas eu preciso da conectividade para enviar, por exemplo, eu quero que o robô vá até tal local buscar tal dispositivo. Para o robô receber essa mensagem, eu preciso de conectividade, né? Então, no básico, eu preciso de uma conectividade ali, não a todo momento, mas nos principais momentos, tal que quando o robô precisa de uma ajuda, então vamos pensar o seguinte, pensar que ele está passando e de repente caem algumas caixas na frente dele. E ele não consegue ir para onde ele precisa ir, não tem outro caminho, ele tem que passar por lá. Ele vai pedir ajuda de um humano. E ele pede ajuda por meio da internet. Entendi. Ele acaba tendo essa interação. Exato. Então, com isso, a gente precisa de uma conectividade nos principais pontos ali na maior parte do tempo do robô, para a gente conseguir pegar dados de telemetria, entender onde o robô está, o que ele está fazendo, diagnóstico. Então, tudo isso a gente consegue ver do nosso sistema ali e monitorar esse processo. Só que a gente tem uma série de outras funcionalidades que são desbloqueadas quando a gente tem, por exemplo, uma rede 5G privada ou quando a gente tem uma internet Wi-Fi extremamente acessível em todos os locais com a banda, né, larga ali mesmo e com a latência menor, a gente começa a ter possibilidade, por exemplo, de agregar serviços de identificação de EPI, de contagem de pessoas, de mapeamento de riscos. Então, com isso, novas funcionalidades são desbloqueadas e esses são serviços que rodam na nuvem. Então, isso faz com que a nossa proposta fique mais atrativa, a gente tem mais coisas acontecendo, a gente consegue inclusive em condomínios oferecer essas imagens para o time de segurança, então faz com que eles tenham acesso a essas informações e a detecção de pessoas que o nosso robô já faz também a gente consegue passar, então abre mais o espectro de coisas que a gente consegue fazer com o robô, quanto melhor é a conectividade que a gente tem disponível. Legal. E quem está nos ouvindo aqui, Lucas, conta um pouquinho a respeito da gestão dos equipamentos na perspectiva de coloquei os AMRs tanto no meu CD, ou no condomínio, ou no resort, como a gente mencionou. Como é que eu faço a gestão? Ele tem a inteligência de ter a gestão das baterias, ele vai procurar um ponto de recarga de uma forma automática, eu tenho uma torre de controle, como é que funciona isso? Ótima pergunta, porque eu acho que isso clarifica o pessoal a entender que é uma máquina mesmo e não um robozinho humanoide ali que está andando, né? Então, basicamente, o nosso robô hoje, a gente opera num modelo de robô como serviço. Então, eu ofereço... Literalmente é o RaaS, né? Literalmente é o RaaS, então a gente oferece esse modelo que contempla não só o hardware ali, o robô em si, mas todo o software para integração, para controle, para agendamento, para fazer, para extrair essas informações que eu mencionei e integrar em outros sistemas. Então tudo isso está incluso nesse modelo mensal de robô como serviço. E para uma operação funcionar, a gente precisa literalmente só do robô e da conectividade. Então a gente consegue colocar ele no robô no mesmo dia. A gente faz um mapeamento e ele está pronto para operar dentro daquele ambiente. Então, isso faz com que a gente consiga fazer qualquer operação logística já no primeiro dia que o robô chega, já gerando valor aí nesse modelo. Uma coisa que é muito importante também é que o robô ele é bastante esperto e individual, né, individualmente. Então, no meu sistema de controle de frota, quando você envia, por exemplo, para o nosso sistema, olha, eu preciso fazer uma coleta de um item no ponto A e uma entrega no ponto B. O nosso sistema vai ver quais robôs eu tenho disponíveis aqui nessa operação. Tem o robô 1, robô 2, robô 3. Beleza.
Robô 2 está carregando agora, robô 3 está fazendo uma entrega, então só tem o robô 1 disponível. Ele vai alocar o robô 1, depois de fazer essa ponderação, porque ele é o robô mais adequado para fazer aquela entrega. Vamos pensar que todos os 3 estão alocados. A gente cria uma fila, a partir do momento que o primeiro sair de alocação, a gente coloca esse novo sistema. E quando ele está com a bateria baixa, automaticamente ele vai para a sua base de carregamento. Então ele sobe numa basezinha, que parece daqueles robôs aspiradores, né? Que viraram uma febre. Mas aí o nosso robô sobe em cima da base de carregamento. E hoje, com autonomia de 6 horas da bateria, a gente carrega de 0 a 100% em 1h30. A gente consegue oferecer uma cobertura muito grande e com múltiplos robôs a gente consegue fazer operações até 24/7. Bacana, Lucas. Bom, nós estamos na FutureCon, onde esses dias vão ser aí regados a muita informação de tendências, novidades, tecnologia. Me conta um pouquinho, e para o futuro, o que esperar aí para os próximos anos em termos de automação inteligente? Olha, eu acho que a gente está no começo dessa onda, né, da robótica. Há 10 anos atrás saía o primeiro artigo falando da inteligência artificial com redes neurais profundas, que é a base, é o esqueleto do tipo de rede de inteligência artificial que a gente utiliza hoje. E eu acredito que a robótica está nesse mesmo ponto de inflexão agora, né? Os early adopters, né, que tiveram ali lá no começo da inteligência artificial, hoje estão aí colhendo frutos literalmente bilionários, né? E a gente acredita que a robótica está nesse primeiro momento de escala também. Com a melhoria, né, tanto das perspectivas de processamento, de armazenagem, de conectividade, de câmeras, a gente vê um crescimento ali da tecnologia de hardware, um crescimento, né, do poder da inteligência artificial. E eu acredito que os robôs eles vão estar cada vez mais presentes no dia a dia da sociedade. Então hoje, robôs em hospitais, robôs em resorts, em hotéis, em shoppings e armazém, mas no futuro muito próximo eu acredito que a gente vai começar a ter o robô fazendo tarefas dentro da sua casa, a gente vai ter um robô te levando para o trabalho, que literalmente o carro autônomo é um robô, né? Então isso vai ser cada vez mais o normal e nos próximos 10, 15 anos eu acredito que a gente vai olhar para trás e vai ter o mesmo sentimento de quando a gente olha para a tecnologia da década de 80, né? Na velocidade, então 40 anos atrás, mas eu acredito que daqui 15 a gente vai ter esse mesmo sentimento ali de que se passaram ali quase meio século de avanço, porque as coisas estão muito mais aceleradas agora, né? Que legal. Ô Lucas, e conta um pouquinho no sentido de, a gente já falou aqui, robô por robô não resolve, a gente tem toda uma estruturação de processos, mas quem tiver aí interessado em conhecer um pouquinho mais ou até mesmo discutir um piloto para a empresa, como que funciona? Qual que seria, ou como vocês conduzem este trabalho? Vocês fazem uma visita para um assessment do ambiente, entender quais áreas teriam mais aderência, e tem algum conceito de piloto, alguma questão que vocês consigam promover para que o cliente conheça a tecnologia e então decida como aplicar e qual a área que ele vai começar? Ótimo, sim. Nós temos hoje uma série, né, de exemplos de uso da tecnologia, então tem uma série de aplicações do nosso robô, né, em todos esses ambientes que a gente comentou, que a gente usa como inspiração para o nosso cliente, né? A gente estava conversando que a gente vê a robótica como se a gente estivesse fazendo uma chave de fenda. E às vezes o nosso cliente ele não sabe nem onde está o parafuso que ele tem que apertar. Então a gente ajuda nesse processo de entender o que é possível de se fazer, o que a gente consegue automatizar, o que a gente consegue integrar e oferecer para ele a melhor alternativa, né, para as dores logísticas que o nosso cliente tem. E além disso, a gente consegue sim oferecer um piloto, né? Normalmente os nossos contratos eles são um pouco mais longos, né? Mas no começo, quando a gente está falando principalmente de uma operação muito nova, pô Lucas, eu quero colocar em shopping. Não, eu sei muito bem como fazer operação em shopping, então a gente consegue começar já com toda essa bagagem de experiência. Mas você chega para mim e fala assim, Lucas, eu quero colocar um robô seu na Lua. Eu falo, poxa, eu nunca coloquei um robô na Lua, então vamos fazer um piloto para entender os desafios, o que a gente precisa, como que a gente pode se preparar, e aí a gente consegue sim fazer um piloto juntos para poder plantar essa bandeirinha na Lua, por que não, né?
Então acho que esse é o grande ponto. A gente consegue mostrar que dá sim para fazer robôs no Brasil, dá sim para a gente melhorar a forma como que a gente faz logística e dá sim para mostrar que a tecnologia brasileira tem espaço dentro desse ecossistema que ele é muito dominado por tecnologia asiática, tecnologia europeia, americana. É isso aí. Bom, eu acho que falar de tecnologia AMR e poder contar com suporte em português, uma empresa local que vai personalizar o teu projeto e atender às tuas necessidades de customização é muito importante. Então, Lucas, eu quero te agradecer demais pelo bate-papo. Acho que a Prime Interway segue o DNA de distribuidor de valor agregado. E se você gostou desse conteúdo, acesse nosso canal no YouTube, dê um like e obrigado pela presença.